A Ilíada e a Odisseia são os dois poemas mais antigos que temos da civilização ocidental. Quem compôs a Ilíada e a Odisseia é a pergunta que temos de fazer. Na tradição, desde os gregos, imagina-se um poeta cego, humilde, itinerante, que sai pela Grécia cantando seus poemas. Agora vejam, Homero realmente existiu? Há duas grandes posições. A primeira, houve um autor que compôs todo o poema, ou seja, a Ilíada e a Odisseia, ou que colecionou, ordenou e costurou cantos que já existiam. A segunda posição é a seguinte: houve uma geração de cantores ao longo de séculos, ou seja, cantores diferentes em ambientes diferentes. Eles foram trabalhando, retrabalhando e reformulando esses poemas até chegarem ao formato que conhecemos hoje. Os defensores da primeira posição enfatizam a profunda unidade e coerência da Ilíada e da Odisseia. Os adeptos, já da segunda posição, para justificar a diversidade dos autores, destacam inúmeros problemas de coerência interna. Quem começou essa discussão sobre a autoria? Esse foi um trabalho que os grandes gramáticos e filólogos gregos da Biblioteca de Alexandria fizeram no século III e II a.C., que no fundo foi retomado particularmente no século XIX pelos filólogos alemães, a chamada questão homérica. Para vocês terem uma ideia, os filólogos gregos da Biblioteca de Alexandria fizeram uma exegese palavra por palavra desse colosso de 16 mil versos da Ilíada e 11 mil versos da Odisseia. Esses gregos são Zenótodo de Éfeso, Aristófanes de Bizâncio, Aristarco de Samotrácia. Nós temos esses comentários que eles fizeram palavra por palavra, são os chamados escólios. São vários volumes de escólios da Ilíada e vários volumes de escólios da Odisseia. A Ilíada, para vocês entenderem o peso, era a Bíblia dos gregos. A Ilíada e a Odisseia eram usadas nas escolas gregas como livros didáticos, não da maneira como nós fazemos ler aos meninos algumas grandes obras de poesia para educar-lhes o gosto literário, mas sim da maneira como se aprende de cor um catecismo. Para os antigos, Homero não era uma obra literária, leitura obrigatória dos estudantes e objeto de discussão crítica entre os homens de letras, como nas universidades hoje. Na antiguidade, Homero era indiscutido, mas não como epopeia, e sim como Bíblia, era um código. Versos de Homero serviam para apoiar opiniões literárias, teses filosóficas, sentimentos religiosos, sentenças dos tribunais, moções políticas. Versos de Homero eram citados nos discursos dos advogados e estadistas como argumentos irrefutáveis. Homero significava a tradição, no sentido em que a Igreja Romana emprega a palavra como norma de interpretação da doutrina e da vida. Agora, para nós hoje, Homero não pode ser outra coisa senão símbolo de uma grande obra literária, puramente literária e capaz de ser discutida. Por isso, a autenticidade das epopeias homéricas, a famosa questão homérica, teria tido a maior importância para os gregos antigos, a mesma que tinham nos séculos XVIII e XIX, as discussões entre os teólogos sobre a autenticidade dos livros bíblicos. Para nós, a questão homérica, que tanto apaixonou os filólogos e arqueólogos, é de importância bem menor. É importante ler a Ilíada hoje. Vale a pena ler a Ilíada hoje. Primeiro porque é um poema de primeira linha. Um poema enquanto poema é maravilhoso. Ele tem as características de todo grande poema: sonoridade, profundidade psicológica, capacidade narrativa impressionante, as personagens envolvidas, etc. No entanto, há barreiras que devem ser superadas pelo leitor moderno. Você precisa, primeiro, se familiarizar com o linguajar de Homero,
com o universo de referências da poesia homérica. A primeira barreira evidente é a mitologia grega. Além das figuras humanas, existe uma série de deuses que povoam esse universo, que se relacionam com os heróis, que nós hoje não conhecemos. Não estamos familiarizados com os nomes, com as esferas de atuação de cada um desses deuses. Tudo que era muito natural para os gregos antigos é estranho para nós hoje. A segunda barreira é a barreira do estilo de Homero. Há muitas repetições, há muitas digressões. Por exemplo, a dicção homérica, que tem a ver um pouco com a natureza oral dessa poesia, é cheia de repetições. Repetição de expressões fixas. As personagens, deuses e humanos, têm a sua característica identificada por uma palavra ou expressão fixa. Quando o nome das personagens são repetidas aqui e ali, esse qualificativo vem junto. Por exemplo, Aquiles ou Pelida.